Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, Cássia, como vão? Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, ouvintes. Foi divulgada agora há pouco a ata do Copom, que é o texto divulgado após a reunião que aconteceu na semana passada, reunião que manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano, mas deixou um sinal claro, o ciclo de cortes pode começar na próxima reunião e traz lá suas explicações e eu gostaria de ouvir você sobre este assunto. O que aconteceu na última reunião, né, o conteúdo principal da última reunião era esperado, né, que era o seguinte, que o Banco Central iria manter a taxa de juros em 15%, porém anunciar que começaria a reduzir os juros na próxima reunião, que vem a ser a reunião de março. Na ata do Copom, divulgada agora há pouco, deu para ler alguns trechos salteando ali, procurando o mais importante. O Banco Central reafirma que está satisfeito com a sua estratégia, né? Está dizendo o seguinte, que a condução da política monetária até agora, ela obteve resultado no processo de desinflação, diz ele, né? E que diz o seguinte, a condução cautelosa da política monetária levou a ganhos desinflacionários e que as expectativas estão menos distantes da meta. Isso aí significa o seguinte, a meta é 3%, né? E o Banco Central acredita que pode chegar perto dessa meta em 2027, e só que o mercado, os meios econômicos, os analistas estão achando que a inflação vai ficar em 3,8, quer dizer, e ainda há uma divergência entre o que o mercado espera e o que o Banco Central gostaria que o mercado esperasse. Então o que eles dizem é que a condução cautelosa da política monetária já levou a ganhos desinflacionários, quer dizer, há um processo de redução da inflação no Brasil e as expectativas estão menos distantes da meta, quer dizer, os meios econômicos, os analistas vão pouco a pouco se convencendo de que a estratégia do Banco Central está correta. O Banco Central informa que não vai dar nenhum choque, porque ele diz o seguinte, que as políticas devem ser firmes, previsíveis, críticas e anticíclicas. Previsíveis e críticas, qualquer um sabe. Anticíclicas quer dizer o seguinte, às vezes você tem uma tendência de queda da inflação e o governo, então, toma medidas, por exemplo, que estimule a atividade econômica, estimule os preços e, portanto, estimule a inflação. Isso seria uma atitude anticíclica. O que eles estão dizendo é que eles vão continuar aplicando uma política chamada de restrição monetária e por mais tempo. Isto é, vão continuar mantendo os juros altos, mesmo no processo de redução. E aquilo que todo mundo queria saber e esperava, ou se acreditava que sairia alguma pista nessa ata, eu tenho a impressão que não saiu muito bem, que é o seguinte, o ciclo de cortes, né, os cortes de juros começam na próxima reunião, mas de quanto será o corte e por quanto tempo serão esses cortes? O Banco Central não explica isso. Ele diz que os sinais que a economia está dando são sinais mistos, sinais que mostram de um lado um processo de desinflação e de outro lado ainda um processo inflacionário na economia brasileira. Diz que, portanto, é difícil, neste momento, identificar tendências claras e que, portanto, a manutenção de juros em níveis elevados será necessário até que se consolide o processo de redução da inflação. E reafirma o seu compromisso com a meta de 3%, porque você sabe, né, Milton, Cássia, ouvintes, tem uma discussão
inclusive dentro do governo, sobre a questão da meta, né? Porque a meta de inflação é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Portanto, o teto da meta seria 4,5. Já está abaixo do teto da meta, né? A inflação está rodando a 4. Está rodando a 4 e está rodando a 4. Então, o pessoal, muita gente está dizendo, olha, já está bom, já está na meta, já está no nível de tolerância, então o Banco Central já pode reduzir os juros mais acentuadamente, mais rapidamente. O Banco Central está dizendo que não, que os juros devem permanecer ainda em níveis elevados até que se consolide o processo de desinflação, que é apontar para uma inflação de 3%, que é a meta. Reafirma, portanto, esse compromisso com a meta e diz que, portanto, não pode antecipar de qual será o tamanho dos cortes daqui para frente. Então, ele diz que esse ciclo de corte de juros, quer dizer, o tamanho do corte e o tempo, será determinado ao longo do tempo, conforme os dados que forem aparecendo ao longo das próximas semanas. Acho que esse é o resumo possível de ser feito até aqui, Milton e Cássia. Esse é um ótimo resumo para essa ata do Copom que acabou de ser divulgada e você já nos traz aqui com todos esses destaques. Muito obrigado, Sardenberg, e até logo mais ao meio-dia. Até logo mais, Até mais.